Bom dia, 1º de novembro, entrevista com Wagner Lopes, treinador do Vitória. Thiago Reis, da TV Bahia. Bom dia, professor. Bom dia, Thiago. Tudo bom? Amanhã, mais uma decisão para o Vitória, dessa vez contra o CSA, um time que está brigando por uma vaga ainda no G4. Como é que você acha que vai ser esse jogo? De que forma é que os jogadores do Vitória eles precisam entrar para que o Vitória saia daqui amanhã com os 3 pontos e, quem sabe, fora da zona de rebaixamento? Bom dia a todos. Eu vejo o jogo de amanhã um jogo muito importante, um adversário muito difícil, um adversário muito bem treinado, com um elenco forte, um time muito experiente. Eu já tive a oportunidade de jogar contra e a favor de alguns atletas que trabalham lá, e sei que é um grupo muito qualificado, e a gente sabe que é um time experiente, é um time que sabe cadenciar, é um time que sabe acelerar o jogo, tem bola parada muito forte, né? Não só Gabriel, mas Cajá também, Renato Cajá, que a gente já enfrentou várias vezes em clubes diferentes. A gente sabe da importância desse jogo, né? Numa escala de 1 a 10, é uma importância 10, então nós vamos precisar saber duelar. A gente vem de uma maratona de jogos muito difíceis, Copa do Nordeste misturado com o Campeonato Brasileiro, pouco tempo para treinar, pouco tempo para recuperar os jogadores, o elenco curto, né, por opção nossa mesmo, mais curto. Então a gente sabe que é um jogo importante, um jogo que a gente vai precisar saber duelar, saber os momentos certos de ser agressivo, mas principalmente ter equilíbrio emocional, equilíbrio entre os setores, equilíbrio entre atacar e defender. Um jogo que a gente sabe o desgaste que foi lá em Campinas no último jogo, viagem, recuperação, pouco tempo para se trabalhar. Então eu vejo um jogo muito complicado e nós vamos precisar muito do apoio e da presença do nosso torcedor. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Wagner, os matemáticos colocam o Vitória com 88% de chances de cair e que precisa de 4 vitórias dos 6 jogos que faltam para o término do campeonato. Essa é sua conta também? Oi, Reinaldo, tudo bem? Prazer falar com você. Eu respeito muito os matemáticos, mas se os outros times que estão brigando na zona de rebaixamento perder todos os jogos, a conta muda, né? Então, se os adversários perderem todos os jogos, a conta muda, a opinião dos matemáticos mudam também. Então, a gente tem que focar no que a gente pode fazer, focar na nossa força, e a gente sabe que a gente quer vencer todos os jogos, a gente nunca entra para empatar ou para perder, muito pelo contrário. Mas nos últimos anos, a gente sabe que 41, 42, 43, 45, 46 pontos era necessário. Só que esse ano é tanto time bom que está muito equilibrado. Você vê aí o último colocado ganhando de um time que até pouco tempo atrás, nas 14 primeiras rodadas, eles eram os líderes, estou falando de Brasil de Pelotas e Náutico. Então tem muito clube que está jogando como se fosse o último jogo e está vencendo os times que estão lutando para subir para a Série A. Então o futebol ele tem isso, tem o dia bom, tem o dia ruim, tem o dia que nem os matemáticos conseguem a exatidão que o número dá. Então é acreditar, é trabalhar, é concentrar, e eu estou muito motivado e com uma boa perspectiva de jogo para amanhã. Wagner, ainda sobre zona de rebaixamento. Amanhã, depois de um tempo, o Vitória vai ter a possibilidade de, caso vencer, sair da zona de rebaixamento, a depender também dos outros resultados. Isso gera algum tipo de ansiedade, de nervoso para o torcedor, para os jogadores e até para você que está aí no comando do time? Para os jogadores, a gente tenta passar tranquilidade, a gente tenta passar que não adianta a gente ficar secando o adversário e não fazer a nossa parte. Então, vamos concentrar no que a gente pode fazer.
o que o adversário pode fazer contra nós. Focar e cercar todos os detalhes. Com relação aos outros resultados, a gente não pode fazer nada. Então é concentrar aqui, no que a gente consegue fazer. E fazer isso já é difícil, já é muito trabalho, já é muita coisa. Então focar no nosso time, na maneira da gente jogar, no que deu certo lá contra a Ponte, no que deu errado e a gente precisa melhorar. Então é 100% de concentração no nosso jogo de amanhã contra o CSA. Hilton Matos, da Rádio Sociedade. Sabemos que você sempre trabalhou forte o psicológico da equipe. Nessa reta final, como equilibrar foco, intensidade e tranquilidade do grupo? Oi, Hilton, tudo bem? Uma pergunta muito inteligente. Esse é o grande segredo, né, que a gente corre atrás. Mas eu tenho alguns gatilhos que eu acredito, e a psicologia esportiva também prega muito isso. O trabalho image training é uma maneira de você trabalhar a ansiedade. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você, uma fala recorrente. Muitas vezes o jogador, né, muitas vezes o cara pensa assim, pô, eu não posso errar. E aí a gente trabalha individualmente, conversando, coletivamente, para ele, ao invés de falar eu não posso errar, ele afirmatizar a resposta. Ao invés de falar eu não posso errar, ele falar eu vou acertar, ele trabalhar a positividade. Então esse é um detalhe. Eu acredito muito que você mentalizando o que você quer, ao invés de ficar com medo de errar, você pensando positivamente, eu vou acertar o passe, eu vou fazer o gol, eu vou cruzar bem, obviamente treinar, né? Obviamente na hora da execução, concentrar, enfim, gesto técnico é muito importante, a biomecânica é muito importante, você está focado no que você pode fazer, acreditando que você vai realmente acertar. Eu acho isso fundamental nos momentos de pressão, nos momentos de jogos decisivos e principalmente jogando dentro de casa, na frente da nossa torcida. Marcelo Góes, do site Arena Rubro-Negra e Rádio Band News FM. O adversário tem chance de acesso e vem motivado. O Vitória também está motivado e conta com o apoio do seu torcedor. Na sua perspectiva, o jogo de amanhã será aberto ou dependerá das variáveis? Eu acho que tem muita variável nesse jogo, porque a gente sabe que o time deles é um time que tem muitas alternativas. Então, desde a saída, né, com o Thiago Rodrigues, que foi meu jogador lá no Paraná, e a construção ofensiva deles, às vezes eles fazem o 4-1, às vezes eles saem com os dois laterais baixando e vem um volante jogar. No caso, o Giovani vem jogar e eles têm uma triangulação rápida. A maioria das bolas eles direcionam, né, para o Castilho, para o Yuri Castilho. É um cara rápido, é um cara que arrasta, que você não pode deixar no 1 para 1. O Gabriel do outro lado vem flutuar, assim como o Giovani é bom passador, mas se você pegar o Renato Cajá, ele é um dos melhores finalizadores, é um cara que bate muito bem na bola. Se você deixar ele chutar, ele pifa, ele cruza, ele chuta. É um cara que está sempre fazendo gols. O Yuri é um motor, é um cara que vai e volta, o box-to-box dele está sempre se movimentando muito, fazendo facão. O Gabriel é um cara que, ele é um cara que coordena, é um cara que vem armar, é um cara que flutua no entrelinhas. O De La Torre é um cara que sabe fazer gols. Então, já fez 9, se não me engano. É um time equilibrado, é um time que tem boas peças de reposição. Então, a gente vê um jogo muito difícil, com muitas alternativas, muitas variáveis. Por isso, eu acho que vai ser um jogo muito disputado. E a gente, né, os últimos jogos, a gente tem visto que você saber defender e saber contra-atacar na hora certa é muito importante. Você não pode se desgastar, porque a gente vem de jogos a cada 3 dias. Por exemplo, agora está fazendo 36 horas só que nós jogamos contra a Ponte, então estamos recuperando os jogadores ainda. Mas a gente tem uma confiança muito grande no nosso torcedor, que vai lotar o estádio dentro da ocupação que pode, os 50%. A gente espera o maior número de torcedores aqui nos incentivando amanhã, porque vai ser muito importante, nós vamos precisar muito do nosso torcedor nesse momento. Ainda dentro da questão da maratona, Glauber Guerra, da Salvador FM, Bahia Notícias, observa que o Vitória vai fazer 5 jogos em 16 dias e te pergunta como vai ser preparar a equipe para essa sequência de partidas. Oi, Glauber, vai ser muito difícil,
vai ser recuperar os jogadores, vai ser fazer o treino muitas vezes andando, como foi hoje, posicionando, como foi hoje. Chamo de pijama training, né? Os caras ainda estão meio dormindo, ainda meio sonolento. Recuperar da melhor maneira possível, né, dentro do que a gente tem no clube, em termos de equipamento, em termos de crioterapia, bota pneumática, enfim, massagem, tudo que pode fazer, usar a estrutura do clube para recuperar da melhor maneira possível. E o mental forte, né? Você está disposto a dar a vida pelos resultados para que a gente consiga sair da zona de rebaixamento. Para finalizar, Daniela Leone, do Correio, ela cita que o CSA, está brigando lá em cima na tabela. E te pergunto, o que muda para essa partida com relação a jogos anteriores recentes, em que os adversários lutavam contra o rebaixamento? Oi, Daniela, bom dia. Nós tivemos, né, jogos decisivos contra times que estavam lutando pelo rebaixamento e nós não conseguimos vencer. Criamos inúmeras oportunidades contra Remo, contra Confiança, né, contra a Ponte Preta também, e não conseguimos vencer. Em contrapartida, quando nós jogamos contra Curitiba, contra CRB, contra Guarani, contra times que estavam no Botafogo, nós conseguimos fazer bons jogos e jogos que poderíamos ter vencido. E faltou um capricho, faltou um pouquinho de cuidado ali na hora da finalização. Então, quanto maior o nível, quanto mais difícil o adversário, eu acredito que mais o nosso time cresce. Então, o nível de concentração amanhã vai ser altíssimo, porque na nossa casa, na frente do nosso torcedor, a confiança cresce, aumenta principalmente o incentivo que o nosso torcedor nos dá. Então, amanhã, eu acho que muda isso. Muda o fato da gente ter conseguido 3 vitórias seguidas, né? Já estamos 5 jogos sem perder, mas é um jogo muito traiçoeiro, é um jogo que a gente não pode cometer os erros que a gente sabe que é possível no futebol, falta de concentração, entrar achando que vai fazer o gol a qualquer momento. O adversário é fortíssimo, prova disso que está brigando pelas primeiras 4 posições. Então é entrar concentrado e saber que é fundamental amanhã a gente fazer um jogo no nosso limite, superar todas as dificuldades e buscar uma vitória.